Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Eu sou Márcia Costa. No programa Família de hoje, do nosso espaço, a nossa pauta dentro desse tema é sobre lista de material escolar. E hoje, para ajudar a gente a pensar nessa lista, a tentar, Simone Chagas, elaborar todo um estado de calma, tranquilidade, equilíbrio para poder lidar com essa lista na hora da compra. Pensar nessa lista direitinho. Eu agradeço a sua companhia por nos ajudar nisso, tá bom? Eu agradeço por estar aqui e trago para você um abraço grande das mulheres de Seropédica, da CIBCL. Ontem nós estávamos juntos, estarei aqui. Estão todas aí assistindo, né? Aliás, são telespectadoras assíduas, né? Ai, que legal! Lá em Seropédica, um beijo para todas elas. Vai ser muito bom, muito esclarecedor o programa de hoje, Márcia. E Fernanda Galhardo com a gente hoje mais uma vez. É bom tê-la aqui, amiga, para que você possa nos ajudar na questão do estresse que essa lista de material pode exercer sobre essa mãe. E essa mãe, nesse estresse, na hora da compra, da exigência de ter que comprar aquilo que foi pedido e tal, a criança está ali acompanhando e o que isso pode causar para ela. Ajuda a gente a pensar nesse contexto e muito obrigada por você estar aqui por Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Bom, gente, hoje nós vamos ouvir a Hélida Lima, que está calma, serena e tranquila. Está hoje no Espaço Feminino. Hélida, só pra descontrair. Ah, que bom. Não pode, eu já falei pra você que assim como você deixou sua bolsa, o celular ali com a Letícia, seu nervosismo também. Fala com a Letícia. Obrigada por você estar aqui, Obrigada, querida. É um prazer estar aqui nessa tarde. Quero abençoar cada um que está assistindo nessa tarde também e trazer nesse trabalho, que é o meu CD, Me Alegrarei. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. É o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho só. O primeiro de muitos outros que virão, com certeza. Em nome de Jesus. Né? É o CD Me Alegrarei. A música que nós vamos ouvir logo quando o segundo bloco começar será o tema do CD da Hélida Lima, Me Alegrarei. E hoje, nossa chefe, Tecla Oliose, está aqui com a gente. Tudo bom, Mar? E aí? Animada? Animada? Bastante. Olha só, Tecla quando vem aqui, ela fica ligada no 360 volts. Até tento me segurar. E Tecla, hoje? o que tu vem hoje trazer aqui pra gente? Um soufflé, é isso? Isso. Hoje a gente vai trazer uma receita que é prática, é simples e que a pessoa vai aprender a fazer soufflé. Depois ela decide o que ela quer botar no soufflé dela. Legal. Porque às vezes sobra um franguinho, bota o franguinho. Tem seleta de legume, bota a seleta de legume. A gente vai fazer com cenoura e com alho poró. Beleza. Tá bom? Pra ficar bem gostoso e saudável. Porque aqui só tem gente magra, sou a única gordinha. Ai, meu Deus. Só tem gente esbelta. Tecla, aqui você já tem uma Clara e Neve. A gente já vai ter que vir pra cá depois da música, né? Fazer ou não? Não, então, não tem problema, eu espero. É rápida a receita, A sai questão rápido. é que ela espera? Não, espera. Espera? Tá As ótimo. claras e neve? Aqui estamos no ar-condicionado. Ah! Estamos bem geladinho, não tem problema não. Então pronto. Eu Combinado, fiquei preocupada então. agora, olha como ela tá boa. Tá firme? Tá. Tá bom? É isso? Então eu Essa venho batedeira daqui também, ó, eu nota venho depois 10. eu venho depois da música. Pode ficar à vontade. Muito bem. Olha, é o seguinte, nessa semana do nosso Espaço Feminino, começamos ontem a nossa reflexão que dá continuidade à semana anterior, quando nós acatamos a palavra do nosso Pai, do nosso Jesus, quando ele disse ali em Mateus 14 aos discípulos, especificamente a Pedro, também especificamente a você, quando ele disse no versículo 27, coragem, sou eu, não tenha medo.
Essa palavra não tenha medo ficou sendo trabalhada durante a semana que passou e nós meditamos, oramos, nos nutrimos, nos abastecemos com essa verdade, com essa palavra, nos sustentamos nessa palavra. E ontem, na reflexão, nós iniciamos uma outra palavra que foi inspiração de Deus para o meu coração e é pão que eu tenho me alimentado e tenho compartilhado com você, reagindo ao medo. Ele pode vir. Assim como uma ave que tenta encontrar um lugar para pousar, o medo ele também é assim, ele fica tentando encontrar espaço no teu coração, espaço nas tuas emoções, espaço na tua mente. Para quê? Para roubar o teu descanso de Deus, para roubar e para tentar mexer com a tua fé. E aí esse medo ele vai tentar pousar. Você precisa ter a palavra do teu Pai guardada no teu coração. E essa palavra, vindo na mente espiritual que você tem, começa a produzir uma reação eficaz sobre o medo e você não permite de jeito nenhum, com a autoridade que Jesus deu a você, que esse medo se instale. Não, ele não vai se instalar. Ele pode ter começado esse medo lá quando alguém da tua família se separou e, portanto, hoje o medo do compromisso é muito grande. Esse medo também ele pode ter vindo lá quando alguém ficou enfermo e essa pessoa tinha uma representação muito forte, essa pessoa faleceu e você agora tem medo de morrer. Em algum lugar esse medo nasceu. E faz com que você desista das coisas, não permaneça, faz com que você tenha medo das pessoas, se isole, se tornando alvo fácil. Mas hoje o Pai tem nos dado, desde ontem, essa palavra sobre essa reação ao medo. E Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que o espírito que nós recebemos desse Pai é espírito de poder, amor e moderação, não é de covardia. Você já sabe do que é que você foi feita quando você nasceu de Deus. Portanto, reaja. Você tem os meios e as condições. Lembre-se da palavra do teu Pai de hoje. Olha aí no vídeo. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12, Paulo enfatizando o que já tinha dito a Timóteo: nós não recebemos o espírito desse mundo, que abandona por medo, que foge por medo. Nós não recebemos esse espírito, nós recebemos o espírito procedente de Deus. É dele. Nós nascemos dele, o espírito que habita em você é o espírito dele, para que você entenda as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. De graça, Pai, nós não merecíamos teu amor, tua proteção, teu acolhimento, e tu nos deu. Tu nos hoje cerca com cânticos de livramento. Hoje, Pai, nós temos recebido de Ti tudo que não merecíamos, mas a Tua graça nos supre de força. E a minha amiga agora, ela reage a esse medo sabendo de tudo o que ela recebeu pelos Teus méritos, pelos Teus esforços, quando o Senhor se doou pela nossa vida, nos capacitando, nos tornando não apenas vencedoras, mas mais que vencedoras. Então, Pai, nós vamos nos alicerçar. Não vamos nos deslocar dessa verdade de que em Ti nós podemos reagir a esse medo que não tem nenhum direito sobre as emoções da minha amiga, não tem nenhum direito de equivocar a sua imaginação, não tem nenhum direito e não vai mexer no futuro dela. Esse medo não tem poder, não tem força. Esse medo está repreendido na força do Teu amor, Senhor. Enche o coração da minha amiga do amor que o Senhor supre incondicionalmente o coração dela para que esse medo seja lançado fora. Em nome de Jesus, abasteça-se agora com a tranquilidade, com a serenidade, com o nutrir do amor de Deus. Em nome de Jesus, seja abastecida desse amor, seja cheia desse amor. Em nome de Jesus, nossa mente, nossas emoções, o estado, a pressão arterial, tudo em nós comece a entrar em equilíbrio,
em harmonia, porque o Senhor nos faz reagir a esse medo em segurança e em descanso. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Tudo você pode naquele que te fortalece. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu louvarei teu santo nome, ó Senhor, porque tu és o Rei do universo criador. Tu és a luz que ilumina o meu ser. Já decidi contigo, pra sempre eu vou viver. Não quero mais olhar pra trás, viver sem ti já não dá mais. Depois que conheci o teu amor, eu vou seguir adiante, sem me perder nenhum instante. Rumo ao teu encontro, Pai. Eu cantarei, eu dançarei, eu lhe darei o meu louvor. Me alegrarei, me derramarei em tua presença, meu Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, eu lhe darei o meu louvor. Me alegrarei, me derramarei em tua presença, meu Senhor. Eu louvarei teu santo nome, ó Senhor, porque tu és o Rei do universo criador. Tu és a luz que ilumina o meu ser. Já decidi contigo, pra sempre eu vou viver. Não quero mais olhar pra trás, viver sem ti já não dá mais. Depois que conheci o teu amor, eu vou seguir adiante, sem me perder nenhum instante. Rumo ao teu encontro, Pai. Eu cantarei, eu dançarei, eu lhe darei o meu louvor. Me alegrarei, me derramarei em tua presença, meu Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, eu lhe darei o meu louvor. Me alegrarei, me derramarei em tua presença, meu Senhor. Não quero mais olhar pra trás, viver sem ti já não dá mais. Depois que conheci o teu amor, eu vou seguir adiante, sem me perder nenhum instante. Rumo ao teu encontro, Pai. Eu cantarei, eu dançarei, eu lhe darei o meu louvor. Me alegrarei, me derramarei em tua presença, meu Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, eu lhe darei o meu louvor. Me alegrarei, me derramarei em tua presença, meu Senhor. Em tua presença eu cantarei, em tua presença me alegrarei. Hey! Olha o gás da Hélida Lima com a gente hoje aqui. Quer dizer, ela tirou o pé do chão, né, amiga? Cansou. Aí é legal porque é o seguinte, você que tá aí meio parado no sofá,
Antes de louvar desse jeito aqui, tem que ter uma preparaçãozinha física, porque senão... Não é não, Simone? Né? Tem que estar preparada fisicamente. Mas, querida, obrigada. Obrigada a você, só tenho a agradecer, trazer para você esse CD Me Alegrarei. Vou deixar o telefone para contato, é o 8690-9836-7757-1385. Se você tá com alguma dificuldade escolar e quiser aqui o iPad, pode... Eu tô fazendo isso para descontrair a Hélida, entendeu, gente? Porque ela tá... Tô nervosa, eu assumo, eu confesso. Mas eu tenho a agradecer a Deus e que esse CD venha ser bênção, trazer essa verdadeira alegria do Senhor. Mas é bênção, sim. Agora é o seguinte, você que tá com a gente curtindo o nosso espaço feminino, pode também acompanhar aí uma sugestão de filme bem legal. Dá uma olhada. O que fazer depois que você fica desempregado e tem um filho pequeno para criar? Transformar a própria casa em uma creche, é claro. Pelo menos é essa a ideia um tanto quanto atrapalhada que Charlie, o personagem de Ed Murphy, põe em prática no filme A Creche do Papai. Depois de demitidos, 2 publicitários ficam sem dinheiro para pagar a creche de seus filhos. E então tem essa brilhante ideia de abrir uma creche dentro da própria casa de um deles. Mas a habilidade masculina para a tarefa não vai conquistar admiradores logo de cara. Apesar do receio das esposas e de alguns clientes, a dupla coloca o plano em prática e acaba ficando famosa por conta dos métodos, digamos, pouco convencionais que usam, o que acaba incomodando as outras creches. Diversão garantida para toda a família. Curta na tela A Creche do Papai. Esse filminho é velho, mas ele é tão legalzinho, né? É ótimo. É uma paradinha muito legal. Vamos então à nossa chefe Tecla com o nosso soufflé de chocolate. Soufflé de alho poró e soufflé de cenoura? Isso, no fundo, a gente vai reunir os dois, vai fazer juntinho, para dar uma cor também na televisão, não ficar uma cor só, uma coisa única. É importante, visualmente falando. Outra coisa é o seguinte, quem está de regime, quem quer fazer reposição e tal, fazer só com as claras, né? Não precisa fazer a parte dos ovos. Obviamente, todas as outras partes tem que pôr para dar sabor e ser gostoso. Tá. Mas, hoje em dia, tá uma moda, né? As claras. Então, o que a gente vai pôr aqui? Aqui nós temos, ó, 60 gramas de manteiga, que é esse pouquinho. Temos 200 gramas de queijo parmesão, 6 ovos, meia cenoura, 1/3 do alho poró, sal a gosto, 2 xicrinhas de farinha de trigo e 2 de fermento. E o que a gente vai fazer é muito simples. Eu bati a clara, gente, por quê? Porque podia ficar aqui batidinho antes, todo mundo em casa sabe bater clara, não há dificuldade nisso. Então, o que eu vou botar aqui dentro? A manteiga. Essa manteiga também usei para untar. Eu vou ser muito sincero, pode fazer com óleo também. E a dica é que a pessoa retire a pele do ovo, já que ela não quer que fique com o cheiro do ovo. Na gema, ela retira aquela pelinha. Você coloca numa peneirinha a gema e não bate a peneirinha, para não cair. No fundo, a dona de casa que tem... para ela é normal pegar e puxar a pele também. Mas direto. Aquela que... Ó, vou botar tudo aqui dentro. Marinheira de primeira viagem. Porque a gente tem que contar com todas, né? Tem o espaço feminino aí, é aberto para todos, né? Sem fronteira. Falando nisso, gente, olha só, é o seguinte, você que está com a gente hoje e está aí assim, fulano queria ver o espaço feminino, mas lá onde ele está, não consegue assistir, enfim, não precisa ficar preocupado com canal de televisão. Eu, por exemplo, quero assistir a reapresentação do programa e não estou em casa, assisto aqui, ó, no iPhone, no iPad e... Internet, né? É só acessar pela internet. www.boasnovas.tv, ok? Então, www.boasnovas.tv e você assiste em qualquer lugar. Clica lá no Assista ao Vivo, entrando no site, você assiste o programa no horário inédito, no horário de 3h30, ou então na reapresentação, 8 horas da manhã, e assim como toda a programação da Boas Novas. E se quiser assistir algum programa que você, de repente, não viu ou quer rever, tá lá o programa direitinho, no lugar, lá no site, que você pode ver.
Tecla já colocou a cenoura. Botei aqui, gente, nada demais. Só misturei a cenourinha, o alho poró. Vou dar, ó, uma torcidinha numa pimentinha para dar um saborzinho, também dar uma esquentadinha no coração. Você colocou a cenoura, o queijo... Botei os ingredientes que eram secos junto com a gema. Então, o que que era? A cenoura, o alho poró e o queijo. Só. Sendo que aqui a dica é essa. A pessoa pode botar o frango desfiado, o peito de peru. Pô, mas aí tá tudo de bom. Ou qualquer coisa que ela queira. Ricota com espinafre. E aí em casa se decide. Até mesmo quiser botar bacon e requeijão, entendeu? Aqui tá aberto pra isso também. Eu vou botar o sal. Gente, o que que acontece? Eu uso pouco sal, porém o ovo ele pede que você use um pouquinho mais. Eu tô botando aqui umas 3 pitadas gordas e a pessoa pode fazer a preferência dela botando menos ou mais. Aqui eu não vou botar toda essa farinha de trigo, eu vou botar um pouquinho só dessa farinha, mas bem pouquinho. Porque nem sempre a gente também utiliza todo esse material que a gente bota aqui. Por quê? Porque o cozinheiro sabe disso, né? Tem o feeling também, em algum momento tá no ar-condicionado, pode ressecar essa receita ou mesmo deixá-la mais úmida. Então a gente muda, ó. Nada demais, correto? Certo. Então o grande lance no soufflé está aqui, na hora que você vai botar as suas claras. O que que a gente tem que fazer? Pôr a clara com bastante delicadeza. E aí eu vou mexer bem devagarzinho aqui. Depois que eu mexer aqui, eu vou dar uma salpicadinha de farinha de trigo, mas é muito pouquinha a farinha de trigo que a gente coloca. No fundo assim, ó, tá vendo? Tem uns pedacinhos ainda do ovo aberto, não tem problema. Eu vou... Essa farinha já tinha sido peneiradinha. Eu vou botar bem pouquinho e mexer. Essa parte, ó, se eu botei ar e bati as claras e a intenção é ter ar dentro, eu não vou pegar e bater agressivamente. Eu tenho que ir com uma certa cautela para que isso aqui não vire uma massa única, né? Para ser uma coisa bem fofinha. Agora, o que que a gente podia botar aqui gostoso? Uma seletinha de legumes. Então, às vezes você está em casa e está utilizando... Poxa, assim, você tem pouca coisa em casa, né? Uma seleta não é vamos dizer assim, uma coisa tão gostosa, tão atrativa, se você não fizer alguma diferença. Não é verdade? Então, você pode fazer com seleta de legume. Às vezes, seu filho não quer comer legume. Vai lá, faz um suflezinho para ele, garanto que ele vai gostar e vai voltar a comer os leguminhos que é preciso, né? Na primeira idade e em todas as idades. Agora vem o fermento. A gente sempre coloca o fermento por último. E... Deus. Botei, foi o sal. Bota o fermento. Também, né, não me ajudou muito. Os dois tinham a mesma cor e estavam no mesmo pote. Só não vale ficar salgadinho. Ó, você que tá em casa tá acompanhando a Tecla fazendo aí o soufflé. Vou virar. Importante, todo soufflé deve estar... Deixa eu só mostrar o que que faz quando bota o soufflé, porque tem uma dica. É que ela é ótima, já ela não deixa. Olha só, é o seguinte, isso aqui é um soufflé, tá? Você que tá em casa, ela tá olhando aí, tá vendo o que que é isso que tá acontecendo, vamos dizer. Um soufflé. Ele não pode, ó, estar todo coberto, porque ele ainda vai subir. Subir. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Agora olha a dica aqui, Fala. ó. Quando colocar, você dá uma espalhadinha e você vai passar a faca, porque eu guardei uma faca. Você vai passar a faca aqui, ó, em volta dele. O que que acontece, Keté? Dá uma diferença tremenda, né? É. Ele fica solto da forma. Caramba, que legal. É porque a gente usa aquele remaniquim. Não sei exatamente mas vai ficar direitinho. Então, aqui botou no forno mais alto possível. Quando vê que corou, aí dá uma diminuidinha para terminar de assar. Dependendo do forno, né? Se o teu forno for muito forte. Não é bom. Quanto mais forte o forno, melhor. Bota bem alto. Quanto tempo? Numa média de 20 a 30 minutos. Fica de olho, né? Tem que Vamos botar aqui, tudo na vida tem que nosso? ficar de olho, né? Senão não dá muito certo. É verdade. Tem que tomar conta. O que tá deixado ao acaso realmente se desorganiza. Deixar aqui um menorzinho na frente, ó, vou fechar. Aqui ele tá a 150 graus. Em casa pode botar até 220, que esse forno é bem forte. E coisa de 20 minutinhos ou até antes, ficar de olho, porque é para ser mole também, não é para ser duro. Você mostrou alguns dos ingredientes. No outro bloco, eu venho aqui pra gente tirar o soufflé do forno. Acredito que sim. Já. E aí a gente roda a cartelinha, a carinha dela.
Essa menina. A gente tem que ver quantos minutos para o próximo bloco. Ela me deixou preocupada. Esquenta a cabeça, amiga. Não. Esquenta a cabeça. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa o contato pro pessoal de casa. Então, para quem quiser dar uma curtida lá no Facebook, tem o Escola de Gastronomia Rio de Janeiro. Botou, vai aparecer a gente. Pode mandar um e-mail, que é o escola de gastronomia rj@hotmail.com. E o tecla Oliose, que não é com E, é com I. Você me acessa também lá no Facebook, tá bom? Por favor, vou esperar todos eles. Eu posso mandar meus beijos agora, já que a gente tem esses minutinhos. Não, que se eu não mandar os beijos, gente, eu chego lá, eu sofro, as pessoas brigam comigo. Elas já, quando eu saio, eu já tenho a lista dos beijos. Então fala. Então tem que mandar beijo pra Roberta, pra Fátima, pra Antônia, pra Josefa, pro Rodrigo, pro Marcos. Assim, se eu puder falar todos os nomes que tiver na Bíblia. Então, todos os beijos do mundo pra vocês, todos. Tá bom? Beijo. Essa tecla é uma figura ilustre, né? Tem hora que tem que mandar beijo assim, né? Todos os do dicionário. Pronto. A situação. Colocou os amigos no atacado. Olha, é o seguinte, nós vamos conversar agora na nossa pauta sobre essa questão de lista de material, né? Sobre esse assunto, lista de material escolar no tema família. Afinal de contas, né, gente? Ano letivo já começou e a lista pode estar pendente. Simone Chaves com a gente hoje aqui, palestrante, escritora, e Fernanda Galhardo, psicóloga. Simone, essa lista, nós fizemos um programa e com você, que você mesma deixou muito claro, orientando que, por mais que o presente de Natal fosse, assim, super importante, mas que o valor desse presente pudesse estar sendo pensado, porque os investimentos do início do ano eram muitos, né? Então, a lista de material, uniforme, matrícula de escola, enfim. Só que muita gente não se planeja, né, para essa lista e é complicado. Os danos de não se preparar para a lista. Os danos de não se preparar para a vida, né, Márcia? Pois é. Nós estamos vivendo num mundo tão acelerado. E a palavra planejamento e a palavra de ordem, a gente precisa se planejar, principalmente na área financeira, né? Então, assim, em relação à lista de material, a primeira coisa que os pais devem observar é se essa lista ela não está em excesso, né? Foi publicada uma lei federal ano passado, a Lei 12.886, que proíbe a inclusão nessa lista dos itens coletivos. Então, o que seria isso? São os itens que todo mundo na escola vai usar. Papel higiênico não pode ter na lista, copo descartável não pode ter na lista, álcool não pode ter na lista, tinta de impressora, toner, papel sulfite em excesso, né? Às vezes uma criança, uma pré-escola, a escola pede 4.000 folhas. Né? Isso em um ano ela não vai usar essas 4.000 folhas, né? Então olhando, eliminando esses itens coletivos, a mãe já vai dar uma economizada boa, né? E o que ela pode fazer, o que ela vai fazer, né? Se esses itens estiverem na escola, ela vai na escola e vai dizer, olha, esses itens estão proibidos por lei, né? Então não vou trazer, está proibido por lei. E se a escola mesmo assim insistir, ela pode denunciar a escola. Né? Bom, isso é um outro ponto, né? Se ela quer... O bom era não denunciar, mas assim, se a escola entrar numa de exigir aqueles itens, a mãe tem que denunciar. É proibido por lei. Tive uma amiga minha que ela chegou comigo e disse assim, Márcia, nós já estamos no meio do ano e eu não trouxe esses itens coletivos. Isso antes dos itens coletivos estarem aí já ajustados em lei, né? Proibidos em lei. E ela disse que não tinha levado. Levou o suficiente para o filho dela, mas não tinha levado. E a escola, mesmo assim, vinha cobrando, a secretaria vinha cobrando o restante da lista dela. É um constrangimento, mas que é preciso haver um posicionamento dos pais nesse sentido, né? Com certeza. E a lei está garantindo, né, isso. Então, pode ir no PROCON, né? E a primeira coisa é conversar com a escola, né? Leva a lei, vou repetir, a Lei 12.886/2013, foi editada ano passado. Então, imprime a lei, leva, olha só, tem essa lei, né, esses itens aqui, produto de material de limpeza, a escola não pode exigir.
né? Então aí já dá uma boa enxugada na lista. Outra coisa é tentar comprar essa lista num único lugar e parcelar, né? Isso, se for o caso, ou ver... Hoje em dia, a maioria dos lugares não estão dando desconto para pagamento à vista. Eles dividem 10 vezes iguais, mas não dão desconto à vista. Então, de fato, é melhor você pagar em 10 vezes iguais. Para quem né? não se planejou. Para quem não se planejou. Para quem se planejou, né? Aí a história exige o desconto, porque sempre tem os 2%, 5% à vista. Olha, sempre vale a pena. Já, Simone e Fernanda, nós vamos dar continuidade a esse assunto, inclusive porque nessa lista também existem os livros, né? E é aquela saga, não tem aqui, tem um pouco ali, tem um pouco lá. Vamos falar disso também, para descomplicar isso. E, Fernanda, lembrando a você que a gente precisa da tua ajuda quanto a amenizar esse estresse todo de fazer essa compra. Será que com a criança é adequado? Mas isso depois do intervalo, a gente aguarda você. Voltando com o Espaço Feminino, com as meninas aqui, Simone Chaves e Fernanda Galhardo, no nosso assunto hoje do tema família, lista de material escolar. Olha só, Fernanda, esse momento de lista de compra de lista, né? É uma hora assim que tá todo mundo fazendo junto, então os ambientes, eles já estão estressantes, né, tumultuados. gente? Né? Tem muita gente, fila, e esse calor, então, para complementar, para fazer a pitada, para dar o brilho. Aí ela tá levando, ela considera que levar a criança é legal. Até porque a criança quer escolher o caderno, né? Mas chega lá, eu já presenciei, o estresse é enorme. Você tem algumas orientações e também para mostrar para ela o quanto esse estresse que ela está vivendo, passado para a criança, isso implica em quê? O estresse de quem tem que ir às compras realmente é sempre grande, não tem como, porque envolve pesquisa de preço, o tumulto todo das lojas, do comércio, então naturalmente é algo estressante, né? Agora, a gente precisa lembrar o seguinte, é algo que diz respeito ao ano letivo dessa criança, né? Então, assim, existem algumas exigências por parte da criança. Tem aquela coisa, por exemplo, do caderno, daquele personagem de desenho animado que a criança faz questão de ter, né? O lápis sei lá, da Barbie que a criança quer ter. Então, a gente precisa entender o seguinte, esse senso crítico nem sempre está muito bem desenvolvido na criança. E aí cabe também ao pai, à mãe, enfim, o responsável por essa criança observar o quanto que ela tem de consciência sobre aquilo, né, aquela questão do limite, até onde pode ir, né? Bom, dentro das possibilidades nós temos essas opções. Né? Então, vamos negociar. O que dessas opções aqui você quer escolher? A criança ter a possibilidade de escolha é algo importante. Agora, se vai ser saudável levar junto para as compras ou, de repente, fazer um acordo em casa, né, antes dos pais saírem para as compras, isso é uma questão que vai de acordo com o limite e a forma como essa criança é capaz de se adaptar a essa situação. Né? Então, em muitos casos, é mais válido, de repente, você sentar com essa criança e pensar, bom, nós temos isso aqui de material que nós precisamos comprar, né? Então, vamos pensar, dessas opções, as possibilidades são essas aqui. Então, vamos combinar o seguinte, nós vamos comprar dessa maneira, eu compro e trago para você, porque já evita envolver a criança nesse estresse todo, mas as possibilidades e os limites precisam ser passados para a criança, sem dúvida. É que a gente pensa, às vezes, que a criança não entende. 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 E precisa entender. Ela precisa participar, Márcia, porque essa questão do limite é uma coisa que vai fazer parte da vida dessa criança o tempo todo, com 5 anos de idade ou com 50. Né? Então, assim, na própria escola ela vai ter que lidar com limites. Fazer parte desse processo de escolha de material escolar, o que é possível, o que não é possível, é importante. Agora, a maneira como isso vai ser feito é uma questão muito individual, né? Vai depender de cada criança e da maneira como os pais conseguem se relacionar com essas crianças também. O estresse dessa hora assim... É bem complexo mesmo, eu já vi cenas assim que, até comentei com as meninas aqui no intervalo, cenas assim onde o desgaste era tamanho que chamava atenção, né?
E aí você, enfim, você olha aquilo e você lamenta. Mas é tão interessante, Simone, que esse planejamento ele é necessário, mas ele é até confuso às vezes, porque no momento em que ela quer comprar o ambiente está mais tranquilo e tudo, esse momento não está disponível esse material nas lojas, né? É verdade. Uma outra coisa que pode complicar ou facilitar essa questão é a questão da idade, né? Isso. Também. Então, assim, uma criança de pré-escola, é mais complicado deixar essa criança escolher, né? Mas já deve ser começada essa questão de limites, né? De trabalhar com essa criança. Com certeza. Agora, é muito importante ela participar, o mínimo que seja, para ela já entrar nesse clima, né? Ali da escola, do material, do ano, de valorizar aquele material que ela vai usar na escola, não deixar jogado. A funcionalidade dele, né, Simone? A funcionalidade. Porque é legal você ter um caderno do personagem que você gosta, mas ele tem uma utilidade e essa orientação tem que ser transmitida, né? Eu acho que já desde cedo. Sim, porque né, esse valor, esse entendimento de valor e de responsabilidade, ele começa a se desenvolver com essas pequenas, atitudes. Lá, né, dá o meu testemunho. Eu tenho uma filha de 15 anos, a Bruna, ela está no primeiro ano de ensino médio. E na escola dela, é apostilas. Então, a gente compra, tá tudo lá, uma maravilha. É isso que a gente não tem que ficar andando, ótimo. né? E aí, caderno, lápis, ela disse, mãe, eu vou comprar. Eu disse, ótimo. Aí eu dei uma verba na mão dela e falei, você tem esta verba para comprar o seu material. Seu limite é esse. Seu limite é esse, né? Que eu também adorei, porque aí eu não tive que ficar andando. Aí achei muito engraçado, porque até o ano passado eu que comprava. Então, nós íamos junto para comprar. E aí ela escolhia, e a gente negociava qual era a papelaria, onde que a gente ia comprar, né? Como esse ano eu dei o dinheiro a ela disse, mãe, eu posso ir na Rua da Alfândega comprar? Né? Porque ela disse, o que sobrar é meu? Não, o que sobrar é seu, justo. Ela, então eu posso ir na Rua da Alfândega? Rua da Alfândega é uma rua aqui no Rio que os preços são muito bons, né? Como a 25 de março, né, em São Paulo. Então, eu achei muita graça, eu disse, tá vendo, como agora ela ia administrar a verba, então ela procurou o lugar mais barato e aí chegou toda contente em casa, né, que conseguiu comprar e ainda sobrar. Eu disse, então, muito bom. Agora, essa questão do livro, né, dos livros, às vezes a gente não consegue comprar, quando não é assim que a escola fornece, a apostila, os pais também ficam andando, né? E aí é bom, antes de sair, fazer essa pesquisa de preço pela internet. Gente, hoje, sinceramente, comprar livro pela internet sai muito mais, assim, em conta. Fora que você não tem que ficar... O estresse da catando rua, livro, né? E fica muito mais fácil até da criança participar dessa... Porque é online, Exatamente. Incluir a criança nesse processo é importante. A gente pensar em recursos que facilitem essa inclusão é fundamental. Então, a internet está à disposição hoje para facilitar muita coisa, até com relação à instrução que você estava falando, né, de lei e tudo mais. Hoje, a gente precisa utilizar esses recursos, sem dúvida. Fernanda, a gente tem aí eu queria voltar nesse ponto também, sobre essa responsabilidade com esse material que foi comprado. Ensinar a criança essa responsabilidade. Às vezes, essa forma de ensinar, ela é meio bruta. Né? Não é que assim, nós não estamos aqui colocando o dedo em riste, querida, não é nada disso, apontando o dedo para você e nem acusando você, não é isso. É que é legal a gente, de repente, pensar e tentar ter consciência do nosso comportamento diante da criança, porque às vezes a gente não se dá conta, né? De que está sendo bruta, de que está sendo, que está usando uma determinada comunicação que não vai ajudar a criança a entender aquela responsabilidade. E impondo, sabe? Se você, digamos, estou dando um exemplo, olha só, você está ganhando esse caderno, está vendo esse caderno? Se você estragar, eu vou quebrar a tua cara, eu vou jogar fora. Não, gente, estou indo no máximo da coisa, né? Olha, se você não cuidar desses lápis aqui, eu vou quebrar tudo, eu vou jogar fora, não compro mais, não sei o quê. Ela está debaixo de estresse e, devido a tudo isso, ela passa
essa comunicação. É o melhor que ela pode, mas é legal ela ter consciência, né? E essa consciência não acontece só no período em que a criança retorna à escola e nem quando o período de compra aí de material escolar inicia, né? Essa responsabilidade, esse cuidado, na verdade, ele precisa acontecer o tempo todo. Qualquer coisa, independente de material escolar, isso precisa ser passado pelo pai ou pela mãe. Existe um valor aquilo ali, o que é dado à criança tem uma função. E ela precisa ser orientada com relação a isso. Olha, você está ganhando aqui um caderno que precisa durar o ano inteiro. Né? Assim, vai ser importante para você por conta disso, disso e disso. Então, no momento em que é dado à criança, essa orientação precisa ser transmitida também e o próprio responsável acaba sendo referência. Então, a gente precisa, muitas das vezes, observar o nosso comportamento. Né? Como é que nós cuidamos das nossas coisas, como é que nós assumimos responsabilidade. Né, como é que a gente se comporta diante até de situações complicadas como essa, de sentar e avaliar o que dessa lista, por exemplo, de material escolar realmente tem cabimento você fornecer para a escola e o que você precisa questionar. Então, isso começa, na verdade, do pai, da mãe, de quem está cuidando, de quem está orientando essa criança. Entender que a criança não tem culpa de nenhum estresse ou de nenhuma falta de planejamento. De nenhuma falta de planejamento. Exatamente, Simone. Ela não tem autonomia para decidir isso. Né? Eu fico muito assim triste quando eu vejo cenas como essa, de mães que colocam de uma forma equivocada na mão da criança uma responsabilidade que ela precisa ser ensinada a ter. Orientada. A gente acha que a criança tem que ter responsabilidade sem ensinar a criança a ter responsabilidade. Tem que ensinar a criança a ter cuidado, porque ela não sabe, ela tem que aprender. Exatamente. Né? Cobrar dela aquilo que ela não sabe fazer é crueldade, é tirania. Pegar, de repente, os erros dessa criança e pontuar, olha, se você tivesse feito diferente, olha como o resultado podia ser bem melhor. Né? É uma questão realmente, como você falou, de ensinar, não de mandar, mas de ensinar, de orientar. Vou te ensinar a cuidar desse livro, guardando eles aqui. Aí prepara o lugar direitinho, lugar, né, exatamente, exatamente. Um lugar direitinho para a criança colocar o seu material, porque às vezes a mãe quer que ela seja organizada, que ela cuide do material, mas não tem um lugar para ela estudar, né? Não tem um lugar adequado para ela guardar as coisas dela. E outra coisa que a lista de material, ela é feita para um ano inteiro. Então, por exemplo, lápis, 20 lápis. Não tem necessidade dessa criança levar para o primeiro dia de aula os 20 lápis. Isso. Né? Então, é isso que você está falando. Vamos ter, então, um lugar, né, para guardar esse material para ele ir durando ao longo dos anos. Fora que, muitas vezes, o barato, às vezes, sai caro, né? Sai caro, pois é. Aí vai um lápis ruim, que já vem todo quebrado, né? E aí você faz ponta, você nunca consegue, porque ele está sempre a ponta caída. Então, às vezes, e aí é custo-benefício. Então, vale a pena você pagar um pouco mais de uma marca melhor, né? Mas ter uma durabilidade maior. O que os pais devem ter cuidado é que a escola não pode exigir marca e nem direcionar o local. Na lista não pode exigir. Não pode exigir. A lista tem que ser comprada em tal lugar. Não pode, isso é vedado em lei. E marca também ela não pode exigir, a não ser os livros. Os livros, é claro que aí vem nome, autor e tal. Mas também não pode direcionar o lugar. Né? E às vezes a própria escola, ela tem a livraria, ela tem a papelaria, ela oferece. Mas os pais não são obrigados a comprar na escola. Uma outra coisa é que às vezes a escola ela não pede lista, ela tem uma cota de material. Né? Então, os pais têm que comprar ali na escola. E aí, os pais devem pedir a lista do que vai vir nessa cota. Nessa cota. O que eu estou tendo direito. Né? Então, o pai tem que pedir, a escola tem que fornecer essa lista para os pais saberem exatamente o que eles estão pagando. Né? E o que vem. Tem algumas escolas que elas pedem que todo o material seja levado para lá. E lá eles vão administrar esse dar para a criança. Chega no meio do ano, o pai se surpreende que parece que a criança usou os 50 lápis. As 4.000 folhas de papel. As 4.000 folhas, tem que comprar mais. E aí é aquela surpresa, né? Poxa, mas eu comprei pro... Como é que fica isso, Simone?
Essa escola tem que ser denunciada, né? Isso é vedado por lei. Nessa lei 12.886 de 2013, ela vem, é bem legal os pais darem uma olhada nessa lei. Ela vem falando sobre tudo isso. Isso é vedado por lei. Então, a lista ela é feita no início do ano e o material de uso escolar, de uso pessoal, ela tem que ficar com o aluno em casa. E aí é o que a gente está falando, os pais vão administrando ao longo dos anos. Os demais materiais, cartolina e tal, isso aí pode ser entregue na escola, né? Mas esse de uso pessoal, não. O que fica na mochila do aluno, o pai pode ir na escola e conversar e dizer, não, esse vai ficar comigo e eu vou administrando. Vamos fazer o seguinte. Depois, Fernanda, conversa com a gente um pouquinho também sobre essa questão do aluno que não teve sucesso no ano letivo anterior e, portanto, a mãe vai comprar o material para ele estar cursando novamente a mesma série e o desgaste disso para essa criança que vê uma mãe que cobra um novo posicionamento e essa desarticulação toda. Dá uma força pra gente nesse sentido, tá bom? Ok. Bom, você que está fazendo aniversário hoje, receba o nosso carinho, o nosso amor e o texto da nossa oração é o seu presente. Tá aí no vídeo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 12. Felicidades! Bom, a gente volta já depois do intervalo. Nossa chefe Tecla agora tirando aqui, desenformando o soufflé. Olha, tá quente, cuidado. Ui. Feito no forno. Olha! Tá bonitinho? Não tá? Ai, que legal, Tecla. Você que tá em casa, quer saber agora a receita? Dá uma olhadinha aí no vídeo, Tecla, diz pra ela os ingredientes. Receita fácil, né? O que a gente Tá lá, utilizou? 60 gramas de manteiga. 60 de manteiga, 200 gramas de queijo ralado, que pode ser parmesão, pode ser também mussarela, não tem problema. Os 6 ovos inteiros foram divididos, claras e gemas, ok? Então Meia nós cenoura. temos meia cenourinha, 1/3 do alho poró, sal a gosto, eu botei uma pimentinha a gosto também, farinha de trigo, a gente bota ali que são 2 xícaras. Porém, você vai utilizar aos poucos e nem sempre vai utilizar tudo. E 2 colherzinhas de fermento, que é importante para ele ficar fofinho. Faz um furinho nele aqui, pro câmera ver o furinho. Faz um furinho. Faz assim, tipo, dá uma cortadinha nele. Agora, Aqui? lembrando que o soufflé, ele não necessariamente... Ai, Marrom, vem ver, Marrom, mostra aqui pra ela. Deixa eu abrir aqui pra ti. Pera, calma, olha aqui. O soufflé, ele não necessariamente precisa ser Fofinho, olha. salgado. Eu poderia ter feito a mesma massa e botar chocolate ganache. Só não vou provar porque tá assim quente. A gente faz para sobremesa de casamento. É uma coisa similar. Muito obrigada, querida. Posso te dar um beijo? Oh, meu Deus, pode. A gente se abraçando e você vendo o painel de empregos, vai. Beijo, povo. Gostei, bateu uma foto da gente. Até eu vou provar, sabia? Não, mas agora não. Deixa a Letícia tirar uma foto. Tá, Tira, Letícia. então deixa eu só dar uma Até o dia 25 de fevereiro para concurso público. As 159 vagas, conforme citado em edital, estão dispostas em 40 cargos de nível médio, 52 para médio técnico, 61 para superior, 2 para pós-graduação e 4 para mestrado. A taxa de inscrição varia entre R$ 40 e R$ 70, de acordo com o cargo desejado. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ibfc.org.br. A Controladoria Geral do Estado do Maranhão prorrogou as inscrições do concurso público para 20 vagas para auditor do Estado da Carreira de Inspeção e Controle Interno. O candidato deve ter nível superior em Ciências Contábeis, Economia, Direito, Tecnologia da Informação ou Engenharia Civil. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de fevereiro pelo próprio site www.fgvprojetos.fgv.br. A taxa de inscrição é de R$ 160. Bom, agora é o seguinte. Calminha, tranquilinha. Pois é, com a gente, então, para terminar o programa hoje,
a nossa querida Hélida Lima, que vai encerrar o programa com a música Me Alegrarei em Ti. Obrigada, querida, por estar aqui Obrigada com a a gente. você. Ó, é o seguinte, Fernanda, você pode orientar, então, só para fechar com chave de ouro, a mãe que quer comprar essa lista e vai comprar, mas a criança não teve sucesso no ano anterior. Uma postura mais amena, né, nesse momento. É, assim, o fato dessa criança não ter passado de ano, né, envolve aí uma série de fatores. Então, a gente pode, de repente, ter aí uma questão de adaptação. O motivo pelo qual essa criança não passou de ano precisa ser muito bem pensado por essa mãe e por esse pai. E colocar essa nova lista de compras e de material escolar como mais uma tentativa. Porque, na verdade, na vida da gente, ao longo da vida, a gente vai ter tentativas sem sucesso. Pois é, esse é muito legal pensar nisso, com muito amor. Simone Chaves, obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Eu quero mandar um beijão para as mulheres lá da CIBCL de Seropédica. Bom? Fernanda Galhardo, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. O contato das nossas convidadas você viu durante o programa, mas também pode estar aí acessando pelo site. Beijo no coração. Então, a gente encerra assim o Espaço Feminino. Fica com Jesus, paz. Não vou me abalar com o que possa acontecer. Não vou esmorecer, pois firmado estou em ti. Não vou desanimar, pois sei que posso confiar e descansar em ti. Descansar em ti, meu tudo está em ti, meu coração é todo teu reino. Eu quero viver o teu amor.